Bom, na primeira parte da nossa videoaula, a gente falou sobre como preparar o servidor X na máquina virtual, tá? Utilizando o VirtualBox. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gerenciadores de janela. Então a gente instalou o servidor X. Então o que a gente precisa fazer? Tá? A gente precisa instalar os gerenciadores de login gráfico que a gente vai utilizar. Então aqui no Debian você dá uma aptitude em install. A gente vai instalar os três, tá? O XDM, o GDM para Gnome, que no caso é GDM3, e o KDM, que é utilizado para o KDE. Tá? Mas qualquer um desses gerenciadores de login gráfico permite você escolher um gerenciador de login diferente. Por exemplo, o GDM3 permite você escolher um KDE, se ele tiver instalado. O KDM permite você escolher um Gnome, por exemplo, se ele tiver instalado. Okay? Existem vários gerenciadores de janela, tá? Gnome, KDE, XFCE, Window Maker, XFCE, WMaker, etc. Então vamos mostrar como instalar esses gerenciadores de janela no Debian, tá? Então vamos mostrar aqui como que seria a instalação destes pacotes. Então, por exemplo, para eu instalar o Window Maker, eu dou aptitude em install WMaker. No meu caso já está instalado, tá? Isso aqui pode demorar um pouquinho, ok? Se eu for instalar o KDE, eu dou uma aptitude install KDE-full espaço. Aí se eu quiser que ele venha em português, eu instalo o pacote KDE-L10N, L de limão, 10N de navio, -PTBR. Tem um detalhe. Quando você for mandar instalar, eu já deixei tudo instalado na minha máquina por questão de tempo. Dá um pausa a videoaula e instala, porque demora um pouco, tá? São muitos pacotes que ele vai instalar. Se eu quiser instalar o Gnome, aí eu dou uma aptitude em install Gnome 3, certo? Aptitude search Gnome 3. Tá? Então é só instalar esse pacote. Ou melhor, Gnome 3 não, desculpa. É apenas Gnome, tá? Isso, aptitude install Gnome. Aí ele vai instalar o Gnome. No meu caso também já está instalado. Da mesma forma, demora um pouco, tá? A instalação. Se eu quiser instalar o XFCE 4, eu dou uma aptitude install XFCE 4. Ok? No meu caso ele já está instalado. Vamos verificar. dpkg espaço -l XFCE 4. Já está instalado, tá? Bom, existem vários outros gerenciadores de janela. A gente vai ficar somente nesses aqui. A gente já tem vários para poder testar. Então lembrando, nessa fase você vai ter que pausar a videoaula porque vai demorar a instalação, tá? Ok. Então a gente vai apresentar alguns gerenciadores de janela agora. Eu estou utilizando o GDM3, tá? Como Display Manager padrão. Então vou startar ele. Então o Display Manager, ele vai fazer o que? Vai me dar a opção de autenticação gráfica e permitir que eu escolha um gerenciador de janela. Então eu tinha mostrado o Gnome, né, na aula anterior. Vamos ver novamente. Como eu tinha dito, você utiliza o gerenciador de janelas que você gostar mais, tá? Então cada um tem uma preferência. Ok? Então aqui você pode ir utilizando o sistema, né? Você pode, aqui em atividades, ele vai te dar os aplicativos. Aí você escolhe o aplicativo que você quer. Aqui o menu separa, né, por grupos, acessório. Por exemplo, o terminal fica aqui em acessórios. Internet, o iSweasel, né, que é o Firefox, que é um fork do Firefox no Debian. O Transmission, que é para você fazer download de torrent, multimídia, etc. Tá?
Ok. Tem muita gente ainda que não se adaptou ao GNOME 3, mas depois que você pega as teclas de atalho, nossa, é muito produtivo, muito bom. O Fedora também utiliza como padrão o GNOME 3, tá? O Ubuntu utiliza o Unity. Algumas distribuições utilizam o KDE como padrão também. Ok, vamos dar Ctrl Alt F1. Vamos ao terminal modo texto. Vamos dar um service GDM3 stop. Vamos startar aqui o KDM para vocês verem como é o KDM. Bom, ele falou que não vai startar porque não é o Display Manager padrão, tá? Então vamos lá, vamos aproveitar para mostrar uma coisa, ok? Onde que eu defino qual que é o gerenciador de login padrão? Então, se você der um cat no arquivo /etc x11 xinit xinitrc, opa, aqui é onde eu posso definir qual que vai ser o meu gerenciador de janela padrão, tá? Desculpa. Então a gente vai no arquivo cd /etc x11 default display manager. Vamos lá, cd /etc. A gente já está nele, né? Dá um ls. Aqui é arquivo default display manager. Então o display manager padrão aqui tá com o GDM3. Como que eu faço para descobrir o caminho desses gerenciadores? É só utilizar o comando it. Vamos ver o do KDM. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dar um echo, né? /usr. Vamos colocar aqui entre aspas. /usr /bin /kdm sinal de maior /etc x11 default display manager. Vamos dar um cat nele para ver se mudou. Ok. Então vamos dar um service kdm start. Agora ele aceitou, tá? Então veja aqui, muda a aparência, tá? Aí você coloca o nome do usuário, no caso aluno 123. Aqui nessa opção ele vai te dar a opção de qual gerenciador que você quer. Vamos supor que o KDE, vamos escolher o KDE. Dá Enter. O KDE é um pouquinho mais, eu acho, um pouquinho mais lento para carregar. Tem gente que gosta muito da aparência do KDE porque lembra o Windows, né? Lembra mais o Windows. Mas como eu disse, é questão de gosto, tá? Então olha aqui, tem o menu K, aí você tem aqui os aplicativos de escritório, né? Favoritos, computador. Ele vai trazer informações sobre o computador, configuração do sistema, etc, tá? Aplicativo você também pode mandar pesquisar aqui, ó, terminal de root, etc, tá? Então vamos sair do KDE. Vamos dar Ctrl Alt F1. Vamos parar o KDM. Vamos ver como que é o XDM, tá? Então novamente. Vamos ver onde que esse cara fica, né? XDM, que é o padrão do servidor X. Quando eu não tenho GDM ou KDM, eu utilizo esse. Tá? Mas a aparência dele é mais arcaica, tá? Geralmente não se utiliza mais. Então como é que eu vou fazer? Echo /usr /bin /xdm sinal de maior etc x maiúsculo 11 default display manager. Agora eu vou dar um service xdm start.
Veja, já não é tão bonito, bem trabalhado como os outros, né? Aluno 1, 2, 3. Bom, vamos sair aqui. Deu algum probleminha, tá? Vamos ao Ctrl Alt F1. Vamos voltar para o GDM. Clear. Which GDM3 echo barra USR barra SBIN barra GDM3 sinal de maior barra etc x11 default display manager. Vamos aqui então dar um service GDM3 start. Ok, voltamos ao normal aqui, certo? Então vamos escolher um outro aqui para mostrar. A gente mostrou o XFCE, vamos mostrar o Window Maker. O Window Maker eu acho bem arcaico, mas é bem leve, tá? Você clicar com o botão direito do mouse, ele vai dar a opção para você ver um menu flutuante, tá? Vamos ver aqui. Clicou com o botão direito, aí ele vai mostrar para você aplicações, informações, terminal, etc. Tá? Eu vou em Session e vou mandar sair, tá? Eu particularmente não gosto, mas é um gerenciador leve, tá? Então ele vai voltar para o GDM novamente. Bom, eu vou parar o GDM, Ctrl Alt F1, vou dar um Service GDM3. Tem como você startar uma interface gráfica sem passar pelo GDM, pelo gerenciador de login gráfico. Ok? Você tem o comando Start X. Então, se eu der um Start X, ele vai carregar o gerenciador de janela padrão. No caso aqui está definido como KDE. Mas onde fica definido isso? Né? Onde que fica definido? Vamos dar um Ctrl Alt F1. Vamos dar aqui um Ctrl C no terminal. Para parar. Clear. Vamos ver onde que fica isso. Ctrl Alt F2 para ir no outro terminal. Já posso voltar para o terminal 1. Ok. Onde que fica configurado esse padrão do usuário? Então, por exemplo, eu estou com o usuário root. Who am I? Você pode entrar em barra root. Verifica se tem um arquivo oculto chamado .xinitrc. Então, no caso aqui, esse cara está aqui, Start KDE, por isso que inicia o KDE. Tá? Então, cada usuário pode ter o seu xinitrc oculto no diretório pessoal dele. Então, se tiver Start KDE, a hora que ele executar o Start X, ele pula aquela etapa de autenticação gráfica e já entra no KDE. Tá? Se eu quiser que ele entre com o XFCE, eu tenho que colocar aqui XFCE XFCE 4-session. Salvo e dou um Start X. Aí ele vai abrir o XFCE. Que também é um gerenciador de janela bem interessante, bem leve, tá? É o que foi na máquina virtual do laboratório de vocês. Tá? Ele não é tão minimalista como o Window Maker. Eu gosto mais do XFCE. E ele é bem levinho, interessante para você utilizar na máquina virtual. Vou mandar encerrar a sessão. Vamos voltar aqui ao terminal. Modo texto.
Então, cada usuário pode ter definido aqui no xinitrc qual o gerenciador de janela que ele vai utilizar por padrão caso usar o comando startx. O comando startx pula aquela etapa do gerenciador de login gráfico, tá? Bom, e se eu quiser definir um padrão para quem não for o usuário root, no caso? Se fizer um geral, onde que eu configuro isso? Bom, aí tem um arquivo, que é o etc x11 maiúsculo, né? xinit rc. Dou Enter. O que eu faço? Eu comento essa linha aqui e insiro qualquer local aqui qual vai ser o gerenciador de janela. Por exemplo, eu posso colocar aqui Gnome Session. Ok? Então, se eu der Start X aqui como usuário root, ele vai abrir o quê? Ele vai abrir o que tiver em xinitrc, que é o XFCE. Agora, vamos virar aqui o usuário aluno. Tá? Se eu entrar no diretório home do aluno, ele não tem xinitrc. Então, ele vai basear naquele padrão lá. Então, se eu der um Start X aqui, vamos ver o que carrega. O Gnome, tá? Por quê? Porque eu defini lá o Gnome-Session em xinitrc, que está em /etc /x11, x maiúsculo, /xinit. Vou dar Ctrl Alt F1. Vou dar um Ctrl C para parar aqui. Esse Start X. Ok. Tá? Basicamente é isso em relação ao gerenciador de janela e gerenciador de login gráfico. Então fica a seu critério qual o gerenciador de janela que você vai utilizar. Então a gente apresentou alguns, tá? Existem vários que você pode utilizar. A gente viu que a gente pode utilizar o Start X para iniciar um gerenciador de janela sem ter que passar pelo gerenciador de login, sem um GDM3, sem um KDM, etc., sem um XDM. A gente viu alguns arquivos aí que é o xinitrc, que a gente pode personalizar, definir o gerenciador de janela para cada usuário. E quando o usuário não tiver isso definido no próprio diretório pessoal dele, ele pode configurar algo geral em xinitrc, o administrador, né, que fica em /etc /x11 /xinit. Tá? A gente viu também como definir qual que vai ser o Display Manager padrão, tá? E como instalar os gerenciadores de login gráfico e gerenciador de janela. Bom, é isso aí. Até a próxima parte dessa videoaula de servidor X.